De volta com Fortaleza agora e o assunto é saúde. As hérnias são problemas, bem comuns entre os brasileiros, especialmente aquelas que surgem na região abdominal. E de hoje até sexta-feira, a gente exibe aqui a série especial de reportagens com foco nessa situação que leva muitas pessoas à sala de cirurgia. E no primeiro episódio, você vai entender melhor o assunto, saber das causas, do impacto social e das formas de prevenção. Eles são aliados valiosos da saúde, mas também podem ocasionar prejuízos quando feitos sem os devidos cuidados. Os exercícios físicos exigem que os praticantes tenham atenção para evitar lesões. O Igor já enfrentou problemas após forçar o corpo demais. Na época que eu estava gostando muito de correr na esteira e eu acabei esticando um pouco os meus limites, tive uma lesãozinha ali na perna direita, tive que ir atrás de um fisioterapeuta para poder melhorar e ficar tranquilo 100%. Um dos grandes perigos é levantar muito peso sem orientação especializada. Se ele tem uma técnica ruim ou você pega muito peso, acaba que ele tem um risco elevado de se lesionar. Um dano que o esforço físico excessivo e o levantamento de peso de forma incorreta tendem a provocar é o aumento súbito da pressão na parte de dentro do abdômen. Essa situação pode ocasionar o aparecimento de uma hérnia da parede abdominal, o tipo mais comum no país, de acordo com a SBH, a Sociedade Brasileira de Hérnia e Parede Abdominal. A hérnia nada mais é do que um defeito muscular, seja por origem adquirida ou hereditária. Às vezes o paciente só sente um dor, um desconforto, faz aquele formato de uma bola na parede abdominal. Segundo a SBH, este problema atinge até 25% da população adulta do país. São cerca de 28 milhões de pessoas afetadas. Às vezes pode herniar alça intestinal, às vezes bexiga, às vezes algum outro órgão de dentro da cavidade abdominal, mas a maioria das vezes essa gordurinha pré-peritoneal. A anormalidade no corpo provocada pela hérnia costuma se manifestar de maneira visível. Um caroço, normalmente ele aparece com os esforços, como tossir, como subir uma escada, correr, fazer uma atividade de mais impacto, e desaparece com a posição deitada. Existem diferentes tipos de hérnia da parede abdominal. Ela pode ser umbilical, ou seja, surgir perto do umbigo. A epigástrica ocorre na parte superior da barriga, entre o umbigo e o tórax. Já a incisional aparece em cicatrizes de cirurgias anteriores. Tipo, a paciente fez uma histerectomia e aí tem uma incisão na região do abdômen e aí ao longo do tempo essa incisão abre e forma esse defeito. Então a gente chama isso de hérnia incisional. Tem ainda a hérnia femoral, que aparece na parte inferior da virilha, e a inguinal, na própria virilha. Ela é considerada a mais prevalente, responsável por aproximadamente 75% dos casos. O Edson convive com uma hérnia desse tipo há pelo menos 4 anos. Ela aparece depois que eu faço algum tipo de esforço físico, coloco força ou pratico algum esporte. Eu gosto muito de jogar futebol e às vezes, enquanto eu estou jogando futebol, eu sinto um desconforto na região da virilha e eu percebo que a hérnia desceu. Aí eu empurro ela para o canto e continuo fazendo as minhas atividades. Apesar de parecer inofensiva, como o caso do Edson, é importante buscar suporte médico para acompanhar a evolução da hérnia e evitar complicações. O canal do testículo que leva elementos da próstata para o testículo, ele precisa de uma passagem natural, de dentro do abdômen para o saco escrotal. Então, essa passagem do canal pelo músculo cria uma fraqueza. Ao criar essa fraqueza, ele pode, ao longo do tempo, dilatar e formar uma hérnia. Para evitar o surgimento do problema, existem algumas recomendações. Entre elas, manter uma rotina de exercícios físicos. Afinal, não é porque o levantamento de peso pode provocar hérnias que ele tem que ser deixado de lado. Se fosse assim, todo fisiculturista ele ia ter uma hérnia, né? Não é bem assim. O paciente ele pode fazer atividade física para reforçar aquela musculatura, para ele não ter nenhum tipo de contratura, nenhuma piora da qualidade daquele músculo,
obviamente, se ele está confortável. A Júlia é atleta de vôlei e frequenta a academia 5 vezes por semana para garantir bom condicionamento físico. Ela aproveita os treinos para prevenir as hérnias, tudo com prudência e orientação. Eu opto em ter um direcionamento melhor com um profissional ao meu lado, para evitar, né, o surgimento de lesões, mas também para evitar a questão das hérnias abdominais. Dessa forma, se evitam vários riscos decorrentes da hérnia da parede abdominal. Sobre eles, a gente fala no próximo episódio desta série. A gente vai falar sobre como a obesidade, tabagismo, constipação e até uma tosse crônica podem causar hérnias da parede abdominal. E esta semana nós estamos exibindo aqui uma série especial de reportagens sobre esse problema. No segundo episódio, você vai ver que quando ele não é tratado, oferece riscos. Tayane está grávida do segundo filho. Por ser uma gestação de risco, segue internada neste hospital público de Fortaleza para receber acompanhamento. Ela toma uma série de precauções para evitar problemas, como as hérnias da parede abdominal, comuns em quem espera um bebê. Eu evito andar muito, eu evito pegar peso, né? A atividade física eu tive que parar de fazer, porque como muitas vezes envolve peso, agachar, então tudo isso eu tive que parar justamente para evitar as complicações, né? De acordo com os especialistas, as hérnias costumam surgir nas grávidas devido ao aumento da pressão dentro do abdômen durante a gestação. Na medida em que o bebê cresce, o útero expande e empurra os órgãos e músculos. Isso pode enfraquecer ou forçar a parede abdominal. Geralmente a gravidez transcorre normalmente, entendeu? Isso não impede um parto normal, entendeu? Não obriga que a gente faça uma cesárea. Muitas hérnias diminuem de tamanho depois da gravidez, obviamente. Durante a gravidez você tem uma distensão dos músculos naturalmente e os hormônios que são produzidos, eles enfraquecem essa musculatura. Isso, de certa forma, é revertida quando a criança nasce. Elas não complicam, as complicações são muito raras, tá certo? Isso está em torno de 0,1% por gravidez. Além da gestação, existem outras causas para o surgimento das hérnias da parede abdominal. Constipação crônica ou dificuldade miccional, né, que é a dificuldade para urinar. Obesidade é uma das principais causas também relacionadas. O tabagismo, o que acontece é que o cigarro ele causa uma inflamação, né, em todo o corpo. E aí ele pode comprometer um pouco ali a parede abdominal, levando à formação das hérnias. As hérnias da parede abdominal atingem pessoas de todas as faixas etárias. Normalmente com idade um pouco mais avançada, normalmente pacientes com variação de peso, pacientes com comorbidades anteriores que fragilizam essa musculatura, normalmente paciente usuário de corticoide, paciente diabético. Então, normalmente são pacientes que já têm essa fragilidade. O perfil dos pacientes é variado. Os homens são mais frequentemente acometidos pelas hérnias de parede, principalmente por causa das hérnias inguinais. Consequentemente isso, as pessoas que pegam muito peso, e aí a gente tem algumas profissões que a gente percebe que aparecem mais no consultório. Por exemplo, policial militar, que às vezes trabalha com 20, 30 quilos de colete, armamento, né? A gente vê muito paciente agricultor também com hérnia. Às vezes gari, né, que também trabalha pegando muito peso, pedreiro. Essas pessoas que fazem muito esforço no seu trabalho acabam levando a maior formação de hérnia. Em 2023, de acordo com o Ministério da Previdência Social, as hérnias da parede abdominal foram a 8ª maior causa do benefício por incapacidade temporária. Naquele ano, 28 mil profissionais precisaram se ausentar do trabalho por conta desse problema. É raro, mas a hérnia da parede abdominal pode causar a morte do paciente, caso a pessoa sofra complicações do problema e não receba o tratamento adequado a tempo. O risco é de ter um encarceramento que pode progredir com um estrangulamento. O que é isso? O encarceramento é quando essa estrutura que está sendo herniada, ela passa por aquela falha e não volta para dentro da cavidade abdominal, então ela fica presa, encarcerada. E a partir do encarceramento, com o passar do tempo, ela pode levar a um estrangulamento. Não recebe mais sangue naquele órgão que está encarcerado
e ele pode levar a uma morte daquele órgão. Pode ser realmente uma complicação grave, até mesmo com perfuração daquele intestino. Havendo necrose, é inclusive uma doença que há risco de vida e tem que ser operada rapidamente, em até 2, no máximo 4 horas. Os riscos existem, mas o tratamento também, e ele é bastante eficaz. Geralmente, a indicação é cirúrgica. Sobre o procedimento, a gente fala no próximo episódio desta série. Uma efetividade bem maior hoje em dia, muito por causa das telas. E esta semana a gente está exibindo aqui no Fortaleza Agora reportagens sobre as hérnias da parede abdominal, um problema que afeta até 25% da população adulta do país e que pode causar sérios danos ao paciente. Mas existe tratamento. Geralmente a indicação é cirúrgica, como você vai ver agora no último episódio da nossa série especial. Quem vê Elton assim, tão disposto, nem imagina que há poucos dias ele passou por uma cirurgia para resolver o incômodo decorrente de uma hérnia da parede abdominal. Eu estava na academia quando eu senti um pequeno incômodo na região aqui da virilha. Fui ao banheiro e percebi que tinha uma protuberância. O que me incomodava basicamente era a parte estética, porque ficava aquela protuberância e para mim incomodava bastante. O procedimento do Elton foi realizado pelo cirurgião digestivo Walter Feitosa, membro da Sociedade Brasileira de Hérnia e Parede Abdominal. O especialista explica que a cirurgia é o meio mais indicado para corrigir o problema. Antigamente, quando não tinha tanto acesso ao serviço de cirurgia, de correção cirúrgica, usava-se uma funda, uma cinta que existia uma almofada na ponta que jogava a hérnia para dentro. A gente hoje não advoga o uso da funda porque, primeiro, ela causa mais dor na região, porque você está comprimindo aquela musculatura já doente. E segundo, às vezes você causa até mesmo o espessamento daquele anel que pode levar a um encarceramento. Nas cirurgias, telas como esta são colocadas na área afetada para reforçar a musculatura do paciente. De forma resumida, funciona assim. O cirurgião faz um corte na região da hérnia, o conteúdo herniado é recolocado dentro da cavidade abdominal, a tela é posicionada na parte enfraquecida da parede abdominal e pode ser fixada com pontos, grampos ou cola cirúrgica. A taxa de complicação é mínima, varia entre 0,5% a 1%. Para você ter sucesso dessa tela grudar bem, ela tem que realmente estar bem acoplada aqui. Eu não posso ter uma infecção, eu não posso ter um hematoma, eu não posso ter um ulceroma na região, porque senão ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai levantar essa tela. Ao levantar essa tela, o defeito continua exposto. Recentemente, o cantor Beto Barbosa passou por cirurgia para solucionar o incômodo causado por 4 hérnias da parede abdominal. Nas redes sociais, ele relatou que o procedimento, realizado no final de março, foi feito com colocação de tela. Na época, ainda no hospital, o artista comentou o sucesso da operação. Essas hérnias me incomodavam muito e quase não conseguia trabalhar direito. Agora já me sinto uma outra pessoa. Cerca de um mês depois da cirurgia, o ícone da lambada já tinha retornado aos palcos. Isso mostra que os pacientes podem sim ter uma vida normal após um procedimento desse tipo. Geralmente, de 15 a 30 dias sem fazer esforço exagerado, mas eu gosto de dizer que é um repouso relativo. A gente também não quer que fique só sentado, parado, não. Você pode fazer suas atividades dentro de casa, evitando pegar peso exagerado. Assim como outros problemas de saúde, o diagnóstico precoce da hérnia da parede abdominal evita eventuais transtornos e complicações para o paciente, que pode fazer o tratamento por meio do Sistema Único de Saúde. Estima-se que no Brasil sejam realizadas mais de 600 mil cirurgias de hérnias da parede abdominal anualmente, levando em conta as redes pública e privada de saúde. No Ceará, somente o SUS foi responsável por 520 procedimentos desse tipo entre janeiro e maio de 2025. Em todo o ano de 2024, foram 2.627 operações. É importante que o paciente saiba que há possibilidade da hérnia reaparecer. A gente costuma dizer que sem tela, 1 em cada 100 hérnias pode voltar, com tela, 1 em cada 1000.
O Daniel é um exemplo de paciente com hérnias que voltaram a surgir após a cirurgia, mesmo com ele tomando todos os cuidados. O único peso que eu pego é o garrafão d'água lá em casa e óleo. O médico disse que tinha colocado a tela, né? Mas mesmo assim, colocando a tela, segundo eles dizem que tem a probabilidade de voltar. Pela terceira vez eu vou me operar de novo. Para evitar casos como este e tornar os procedimentos cirúrgicos cada vez mais eficientes, a tecnologia tem sido uma importante aliada na luta contra a hérnia da parede abdominal. A gente tem a laparoscopia e tem a robótica. Então, além das próteses, que realmente evoluíram bastante, os fios, lembrar que eles são importantes na correção da hérnia, como também o acesso laparoscópio robótico, que são modernidades bem importantes. Uma efetividade bem maior hoje em dia, muito por causa das telas.